Cada estrada em que eu andei, eu pensei daria certo. Toda terra em que habitei terminou em um deserto. Quando Deus achou-me em trevas, disse: haja luz. Quando Deus achou-me em guerras, disse: haja paz. Quando Deus achou-me em negras nuvens de tribulação, fez nascer um arco-íris no céu do meu coração. Toda vez que eu tive sede, Ele deu-me de beber. Água viva, deu-me de beber. Água viva, deu-me de beber. Cada estrada em que eu andei, eu pensei daria certo. Toda terra em que habitei terminou em um deserto. Quando Deus achou-me em trevas, disse: haja luz. Quando Deus achou-me em guerras, disse: haja paz. Quando Deus achou-me em negras nuvens de tribulação, fez nascer um arco-íris no céu do meu coração. Toda vez que eu tive sede, Ele deu-me de beber. Água viva, deu-me de beber. Água viva, deu-me de beber. Deu-me de beber. Água viva, deu-me de beber. Boa noite! E aí, tudo bem? Tudo bem com todo mundo? Bom. Estarmos aqui é bom. Estarmos aqui é bom. E estarmos aqui é bom principalmente porque nós estamos conseguindo levar a palavra de Deus a mais pessoas. Tem mais pessoas conectadas e tem mais pessoas ligadas em nós, né? A nossa página no Instagram está tendo mais pessoas seguindo a partir da nossa live de quinta, né? Então se ligue que amanhã nós teremos nossa live de oração, louvor e oração, tá? E mais pessoas estão seguindo a gente. Eu segui de volta várias pessoas lá. E na página do Face também o número, desde que a gente começou a transmitir os cultos pelo Face, o número de seguidores da nossa página no Face dobrou. Dobrou, com certeza. Nós não temos muitos, né? São 444 ou 454, mas quando nós começamos, nós tínhamos 250, 240, 38, coisa assim. Então dobrou o número de pessoas que estão acompanhando a gente, que estão acompanhando o nosso trabalho aqui. E é bom porque essas pessoas não são somente espectadores, né? Se fosse televisão era telespectadores e pelas redes sociais é o quê? Seguidores, rede espectadores, celular espectadores, qualquer coisa assim. Então, isso é interessante porque essas pessoas não são somente seguidores, essas pessoas estão cultuando conosco, né? E nós queremos abençoá-las com o carinho, oração. Então, que Deus abençoe você. É um prazer, uma alegria tê-los aqui conosco. E nós estamos na expectativa de que vocês conheçam Deus, esse Deus maravilhoso que tem dado paz e esperança a todos que o buscam, a tantos quantos o procurem, Ele dá paz e esperança. Então, que Deus abençoe sua vida, você que está aí acompanhando a gente.
cultuando conosco, né? E tem mais, se você está cultuando conosco, você é nosso irmão, é parte dessa comunidade alegre e feliz que anda com Deus, tá? Quando a gente fala assim alegre e feliz, a gente tem que sempre fazer uma ressalva, porque nem sempre tudo é alegria, nem sempre tudo é felicidade do ponto de vista da sociedade humano, mas nós temos uma esperança que nos sustenta nas horas difíceis, uma fé que nos sustenta nas batalhas. Nós temos Deus que está batalhando a nosso favor, porque a Bíblia diz que Ele não dorme. Então, Ele está conosco, tá bom? Então, esse Deus, Ele é grande, grande, muito grande. Uma música que parece que foi Fátima que levou para a igreja essa música. E nós vamos cantar aqui, tá? Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu,
Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Deus é grande, Deus é luz, não há nele treva alguma, e nós o louvamos e o bendizemos, e todos hão de ver quão grande é o nosso e maravilhoso Deus, né? Então, vamos lá? Pensar, refletir. Pode trocar, não tem problema não. E vamos adorar a Deus agora. E eu quero te convidar a abrir a Bíblia abrir a Bíblia no primeira carta de João. Na primeira carta de João, no capítulo 1, certo? E nós vamos, a partir daí, pensar. Mas deixa aí sua Bíblia aberta e vamos pensar um pouco. A primeira carta de João, a carta tem poucos capítulos, são 5 capítulos, e nós vamos pensar um pouco sobre ela. Bom, assim como a carta aos Hebreus, das 27 cartas do Novo Testamento, a carta de João, ela não é assinada, né? Mas estudos e referências históricas mostram que essa carta tem toda a linguagem, a forma de escrever, toda a forma gramatical usada por João, o discípulo amado de Jesus. João, então, é ponto pacífico que foi João que escreveu também essa primeira carta, tá? O objetivo da carta, quando João escreve essa carta, e isso a gente sempre tenta mostrar quando a gente faz estudos, que é importante a gente saber qual o público para o qual a carta foi escrita, certo? Nesse caso, a carta de João, ela não tem um público definido, portanto, conclui-se pelo seu conteúdo que essa carta era para todas as igrejas da Ásia, né? Tinham várias igrejas na Ásia, e então João provavelmente escreveu essa carta para que circulasse entre todas as igrejas da Ásia. Mas, então, esse povo que estava lá estava sendo afetado, como todo o povo dessa época, das igrejas, estava sendo afetado por ensinamentos falsos, ensinamentos equivocados. O apóstolo Paulo fala disso em Timóteo, Colossenses, Pedro fala disso nas suas cartas, e João também fala disso, tá? E qual era essa teoria, essa doutrina, esse equívoco teológico, esse ensinamento errado que estava sendo levado para eles? O ensinamento errado era algo que a gente chama de gnosticismo. Gnosticismo é o seguinte: o gnosticismo diz que a matéria é má e que o espírito, a alma, é bom. Então, ele diz, a matéria é totalmente má e o espírito é totalmente bom. Essa ideia deriva de um dualismo neoplatônico, coisa de filosofia. A gente vai passar direto por essa ideia. De acordo com o gnosticismo, a salvação consistia
em a alma fugir da prisão que é o corpo. E a forma de fugir da prisão que era o corpo é por meio do conhecimento. Logo, eles diziam que o conhecimento é secreto especial, gnosis. Esse conhecimento secreto especial, gnosis, ele liberta. Então, a ideia de gnosis é a ideia de um conhecimento especial, de um conhecimento secreto, que era preciso ser buscado, pois através desse conhecimento você libertava a alma do corpo, pois o corpo é matéria e a matéria é má. E o corpo, a alma e o espírito são bons, são essencialmente bons. Né? Já que o espírito é bom, né, eles então defenderam essa ideia de que havia necessidade de libertar o espírito, de libertar a alma do corpo, e isso aconteceria, né, por meio do conhecimento. Era necessário. Daí eles definirem que a salvação consistia nessa libertação. E essa libertação era por meio do conhecimento secreto especial, certo? Bom, mas aí, diante disso, o que é que a gente pensa sobre eles e qual era o dilema que eles precisavam resolver? Eles precisavam resolver um dilema. Veja bem, eles disseram naquela época, que a matéria é má, que o espírito é bom e que a salvação e a libertação consiste na separação, na libertação, e que essa libertação viria por meio do conhecimento. Então, era essa a premissa básica deles. Bom, e quanto a Jesus? Como resolver o mistério da encarnação de Cristo? Ora, Cristo é encarnado, matéria, certo? Com o Espírito que é bom. O exemplo de Cristo na Terra foi indiscutível. Como é então que eles iriam resolver esse problema, esse dilema, né? Eles estão pensando, pô, a matéria é má, mas Cristo foi um homem bom que passou por aqui e encarnou. Como é que resolve isso? Aí eles têm algumas teorias. Bom, mas aí essa ideia estava presente, influenciando o público para o qual João escreveu a carta. O João escreveu a carta para combater essa ideia de que a matéria é má, o corpo é bom, o espírito é bom, você tem que separar um do outro, e essa separação, libertação, salvação era por meio do conhecimento. O povo então estava já sendo influenciado por isso. João escreve essa carta para combater essa ideia, certo? Aí pronto, se a matéria é má, a gente precisa resolver a questão de Cristo, né? De Jesus Cristo, a encarnação de Jesus Cristo. Aí, como é que os gnosticistas, os gnósticos, tentavam resolver esse problema? Primeiro, alguns negavam a verdadeira humanidade de Cristo, certo? Então, para estes, Jesus não teve corpo real. Não teve corpo real. Então eles diziam, bom, a matéria é má, o espírito é bom, Jesus não teve um corpo real, porque Jesus sendo um espírito evoluído, ou Jesus sendo um Deus, ou Jesus sendo um grande profeta, não poderia ter matéria má nele. Então, como é que eles tentavam resolver isso? Dizendo que Jesus não tinha um corpo real, que Jesus tinha um corpo docético. Um corpo docético, que significa que tinha aparência de corpo, né? Um corpo etéreo, um corpo angelical, que tinha aparência de corpo de homem, mas não era de fato homem. Se isso fosse verdade, jogava por terra todo o cristianismo, porque não haveria como justificar o sofrimento de Cristo. Se essa ideia fosse real, Jesus era um anjo, um corpo de espírito, um corpo etéreo, uma aparência de corpo, um denorex. E aí como é que a gente explica o sofrimento de Cristo? Seria um teatro? Uma encenação? De forma alguma, certo? Então nós não concordamos com isso. Eles tentaram passar essa ideia, certo? Para resolver a questão da encarnação de Cristo. A outra questão eles negavam a divindade de Cristo. Uns negavam a encarnação de Cristo, mas não negavam a divindade. O outro negava a divindade. Não, Cristo não era divino. De qualquer forma, as duas propostas, certo, põem por terra o cristianismo bíblico, certo?
o cristianismo bíblico. João, então, escreve para combater essas ideias. Com isso em mente, João escreve essa carta. João escreve para nos ensinar que é possível a gente ter comunhão com Deus, certo? E aí é esse o ponto que a gente quer refletir, pensar hoje. É possível você ter comunhão com Deus? É possível nós termos comunhão com Deus? Vamos pensar sobre isso? Vamos pensar sobre isso? E precisamos ter... João diz que nós precisamos ter comunhão e que é possível ter comunhão. E aí, João, como é que a gente sabe que João foi combater essas ideias que a gente acabou de citar do gnosticismo? Primeiro, no primeira carta de João, capítulo 1, verso 1. Você está com a Bíblia aberta aí, você pode olhar que ele diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos olhos, o que temos visto com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Certo? O que João está dizendo? Que ele viu, que ele apalpou, que ele viu com os próprios olhos, que ele apalpou, certo? Ele está se referindo a quem aqui? A Jesus, o que era desde o princípio. Quem é que era desde o princípio? Jesus. Quem foi que falou assim no Evangelho de João? O próprio João. Por isso, essa carta é atribuída a João por causa dessas similaridades, semelhanças textuais e gramaticais e assim por diante. Certo? Mas existem mais elementos, tá? Não só esse, mas é que esse não é o nosso assunto agora. O que era desde o princípio, Jesus era desde o princípio. O que temos ouvido, o que temos visto e os nossos próprios olhos viram, com os nossos próprios olhos. E contemplamos e as nossas mãos apalparam. Certo? Então, João está dizendo, olha, eu andei com Jesus, eu peguei nele, eu abracei, botei minha cabeça no colo dele, eu andei com Jesus, Jesus é de carne, Jesus encarnou, certo? Na própria carta de João, aí, no capítulo 2, verso 22, você pode passar uma folha aí, você vai encontrar, diz assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? E este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Certo? Então, o que João está dizendo? João está combatendo as duas ideias. A de que Cristo não encarnou e a de que Cristo não era divino. Certo? Então, no primeiro versículo, 1 João capítulo 1, verso 1, diz que ele apalpou Jesus, que ele esteve com Jesus, abraçou, esteve e pegou e tocou. No segundo versículo, 1 João 2, 22, diz que quem é este que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo. João aí já bate firme dizendo, quem nega que Jesus é o Cristo é o anticristo. Certo? Então, por isso, conclui-se que João escreveu essa carta para combater essas ideias equivocadas a respeito da encarnação de Cristo. O Concílio de Nicéia, ele se reuniu para discutir isso, para discutir Cristo e afirmar a encarnação de Cristo, afirmar a divindade de Cristo. Cristo é 100% homem e 100% Deus. Isso é um mistério, mas é verdade e é assim que é. Tá? E aí, em 1 João capítulo 4, verso 2 e 3... Você pode passar lá no capítulo 4, diz assim: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o Espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Esse é um dos versículos bíblicos usados para dizer que o anticristo já está presente no mundo. Certo? A manifestação dele vai sendo progressiva ou... você vai observando aí e ver o que está acontecendo no mundo hoje. Mas quando João escreveu essa carta, no primeiro século, ele disse aqui que o anticristo já estava presente no mundo. Tá?
Então, mas a gente está usando esse versículo aqui para pontuar que quem nega que Cristo veio em carne, esse é o anticristo que já está presente no mundo. Bom, aí, quais são as consequências dessas doutrinas na vida das pessoas? Quais eram as consequências práticas? Esses ensinos, eles são altamente periculosos, eles são arriscados, eles são terríveis, esses ensinos, certo? Quais são as consequências? Bom, alguns gnósticos procuraram se desfazer de tudo que era material para evitar a contaminação, certo? Algumas pessoas destas que eram adeptas do gnosticismo, dessa ideia de que a matéria é má, procuraram se desfazer de tudo para evitar a contaminação. E a gente acha que é por isso que o apóstolo Paulo escreveu lá em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 5, o seguinte: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras, que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou, para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis, e por quantos reconhecem ou conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou, olha o que Paulo diz, é bom, e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus, pela oração, é santificado. Por isso que Paulo diz que você pode ir em qualquer lugar, comprar o que quiser, sem perguntar nada, e depois chegar em casa e receber com ação de graça, porque quando é recebido com ação de graça, é purificado, é santificado. E tudo que Deus criou é bom, diz o texto. Tudo que Deus criou para alimentação. Veja que o contexto é alimentação. Tudo que Deus criou para alimentação. Então, esse ramo, havia uma consequência do gnosticismo na vida de alguns, é que eles ficavam tão radicais que queriam se desfazer de todos os alimentos, de toda a matéria, de tudo, para não se contaminarem. Elegendo, aí eles teriam que eleger, a hipocrisia começa aí, eleger algumas coisas que não causavam contaminação, certo? E assim por diante. E aí, por isso, Paulo diz isso aqui para Timóteo, certo? Essa era uma primeira consequência desse ensinamento errado. Se afastar da matéria, achar que você tinha que viver isolado num canto, numa ilha, ou nu, ou com pouquíssimas roupas que fossem, sei lá o que, de animais, sei lá, para então não ter contato nenhum com a matéria. Um outro grupo, eles faziam o seguinte: eles consideravam que a matéria é intrinsecamente má. Então já nasceu mal, tudo ruim. Então você não tem que se preocupar com ela, não. Não tem que se preocupar. Daí que eles não viam nada de errado no pecado. Nada de errado no pecado. Para eles, pecado e iniquidade se resumia ao que é material. Ao que é material. Físico e palpável. Logo, o que não é material, nem físico, nem palpável, certo? Para eles não interessa. Então, se o pecado é material, físico e palpável, e a matéria é intrinsecamente má, então, para que se preocupar com isso? Peque à vontade. Viva a sua vida. O importante é a alma. O importante é o espírito. O que vai acontecer com sua carne não interessa. Essa ideia é extremamente perigosa e equivocada, e não imaginem que essas duas ideias aqui, consequências desse gnosticismo, ficaram só lá naquele século, não. Hoje, existem grupos no mundo que são adeptos da gnosis, do gnóstico, né, do conhecimento, e eles vão sempre, todos eles, atrás dessa ideia gnóstica, e indo atrás dessa ideia gnóstica, vão se alimentando dessas filosofias, dessas ideias, e a consequência é viver de uma forma dissoluta, irresponsável, e assim por diante.
Bom, aí João escreve para combater essas ideias, e eu quero que você acompanhe a leitura do capítulo 1 agora, verso 5 até o capítulo 2, verso 2. Diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, capítulo 2, verso 1 e 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Então, eu fiz toda essa introdução falando do contexto da heresia, falando dessas coisas, para mostrar esse texto no qual João diz o seguinte: olha, estão dizendo por aí que você não pode ter comunhão com Deus porque você é matéria é má, e Deus é espírito. E eu venho aqui e escrevo isso dizendo: vocês podem ter comunhão com Deus. Vocês não podem acreditar no que eles estão dizendo e pecar à vontade, porque Deus é luz, e o pecado atrapalha, interrompe sua comunhão com Deus. O pecado é trevas. Você não pode se afastar da matéria como se a matéria fosse má, do jeito que eles estão dizendo, porque tudo que Deus fez é bom, certo? E você precisa receber tudo com ação de graças. João, então, escreve isso aqui, e nós precisamos acreditar, e eu quero afirmar para você que é sim possível ter comunhão com Deus. Embora estejamos tão distantes, digamos assim, fisicamente. Deus é espírito, como é que a gente está à distância de Deus fisicamente? Mas, embora sejamos tão diferentes, digamos assim, né? Ou embora sejamos duas pessoas, né, inclinadas para coisas diferentes, nós e Deus temos sim toda a condição, possibilidade de ter comunhão um com o outro. Deus é quem possibilita essa comunhão entre nós. Então, eu quero que você acredite que você pode ter sim comunhão com Deus, mas que essa comunhão com Deus precisa partir de algumas coisas, né? Mesmo existindo uma grande distância entre aquilo que Deus é e aquilo que nós somos, existe uma possibilidade grande de ter um relacionamento e intimidade com Deus. Você pode ter um relacionamento e pode ter intimidade com Deus. Existe a possibilidade de ter comunhão com Deus, e para que esta comunhão se torne uma realidade na minha e na sua vida, é necessário que saibamos quem Deus é e quem nós somos. Para que haja essa comunhão, é preciso saber quem Deus é e quem nós somos. E aí, a gente precisa acreditar que a encarnação de Cristo é um fato, como disse João, nós apalpamos. No capítulo 1 desse capítulo, no versículo 1 desse capítulo, João disse: nós apalpamos Jesus. Nós andamos com ele, abraçamos, apalpamos. Então, assim, a encarnação de Cristo é real, João disse. Se a encarnação de Cristo é real, nós podemos sim ter comunhão com ele, porque tudo o que ele ensinou, fez aqui é real, certo? Então, o ensino dos apóstolos é a base dessa comunhão. A base de nossa comunhão com Deus é o ensino dos apóstolos. E o que é que os apóstolos ensinaram? João era um apóstolo. João está ensinando que Jesus realmente encarnou.
João está ensinando que Deus é luz, certo? E que nós podemos nos achegar a Ele e que Jesus morreu na cruz e ressuscitou e se tornou nosso advogado e nosso mediador. Então, esse é o ensino de João. Os outros apóstolos ensinaram várias outras coisas que todas corroboram, todas se completam para que nós acreditemos e que nós podemos ter comunhão com Deus. Então, eu e você, todos nós, qualquer um pode ter comunhão com Deus. Qualquer um pode se achegar a Deus. Qualquer um pode falar com Deus por meio de Jesus. Certo? Agora, tudo isso é de acordo com os ensinos dos apóstolos de Deus, dos apóstolos de Cristo. Certo? E os apóstolos de Cristo são apenas os 12. E Paulo, que é apóstolo fora de época. Apenas os 12. Certo? Tanto é que no capítulo 1 do livro de Atos, antes do Pentecoste, Pedro se reúne com todos eles lá e diz, tem uma vaga aí de apóstolo e nós precisamos preencher essa vaga. Lê esse texto lá, que quando vai eleger o substituto de Judas, que traiu Jesus e acabou se enforcando, quando eles vão eleger o substituto de Judas, Pedro fala assim, tem uma vaga, ficou uma vaga, certo? Ficou uma vaga, ou seja, uma vaga apenas. E essa vaga foi preenchida lá, convidando um dos que andaram com Jesus. O critério era esse, olha o critério que Pedro usou, veja lá o texto. Chamaram um dos que andaram com Jesus, dos que estiveram junto o tempo todo, e colocaram naquela vaga. Depois, Deus chama Paulo, certo? Chama Paulo lá no caminho de Damasco para ser apóstolo também. Então, são apenas 13 apóstolos. Não existe mais apóstolo. A vaga que tinha foi preenchida, tá? E ninguém mais foi chamado como Paulo. Ou você acredita que alguém foi chamado como Paulo? Ninguém mais. Então, vamos lá. O ensino dos apóstolos é a base de nossa comunhão. A sobrevivência da igreja do Senhor depende da perseverança na doutrina dos apóstolos. Veja que em Atos capítulo 4, capítulo 2, verso 42 e tanto, diz que o povo perseverava na doutrina dos apóstolos. Então essa era a base da comunhão deles. Deus é luz, né? Puro, Deus é luz, Deus é puro e separado. Isso é o que João está dizendo nesse texto que a gente acabou de ler. Deus é luz, ele é puro e separado do pecado, não podendo errar, certo? Assim a luz é cristalina e a santidade de Deus é absoluta e sem mácula. Quando João está dizendo que Deus é luz, João está dizendo que Deus é claro, que Deus é cristalino, que a verdade é clara, a verdade é cristalina, que não há mácula, não há sujeira, não há um ponto sequer, certo? E que, portanto, Deus é sem pecado e não erra nem pode errar. Deus é luz, né? Significa que a santidade de Deus traz luz aos pecados mais íntimos das pessoas. Então, nada pode continuar oculto diante de Deus. Então, quando diz que Deus é luz, João está trazendo para a gente duas verdades, dois ensinamentos. Luz, puro, separado do pecado. Luz, santidade, né? E a santidade e a luz que entra na nossa vida e ilumina o nosso coração e ilumina e vai até o mais íntimo do nosso ser, tá? Então, se Deus é luz, que como ele se relaciona, deve exibir certas qualidades. Quem com ele se relaciona? Se Deus é luz, quem com ele se relaciona deve exibir certas qualidades. Quais são essas qualidades? Pois, do contrário, essa amizade é falsa. Se Deus é luz, a gente tem que andar com Deus como Deus ensina. Como Deus ensina. Não pode ser diferente, né? Não pode ser diferente. Então, a gente pode então informar e aprender que nós podemos ter comunhão com Deus, sim. Que Deus é o que proporciona essa comunhão. E Deus proporcionando essa comunhão, Ele quer que cada um esteja no seu devido lugar. Quem sou eu e quem é Deus? Até onde eu posso ir com Deus? Até onde eu posso me aproximar? Como me aproximar? E assim por diante.
Essa comunhão que a gente pode ter com Deus, essa intimidade, ela é baseada, fundamentada nos ensinos dos apóstolos, certo? E essa comunhão e essa intimidade que nós podemos ter com Deus, promovida pelo próprio Deus, ela é por meio de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, certo? Então, destrinchando um pouco mais o texto que lemos, o caminho da comunhão seria o seguinte: se mantemos comunhão com Deus, né? Se andarmos nas trevas, obviamente não temos comunhão com Deus, somos mentirosos, não praticamos a verdade, certo? Consequentemente, se a gente não é mentiroso, se a gente não pratica a verdade, a gente age e quebra essa comunhão. Daí que o que é andar, esse andar nas trevas que ele está se referindo? É a forma de viver. É a forma de viver. Andar é a maneira de viver, o estilo de vida que a gente leva. O estilo de vida que a gente leva deve refletir essa aproximação, essa comunhão, essa intimidade com Deus, certo? Se assim não for, a gente está mentindo. Se você diz que tem comunhão com Deus, mas não está agindo assim, coerentemente, corretamente, você está mentindo. Então, mentir não é somente um erro, mas uma contestação ativa da verdade, isto é, descrença. Certo? João está dizendo que se andarmos nas trevas, dizemos que temos comunhão com Deus e andarmos nas trevas, mentimos. Então você não está só mentindo, faltando com a verdade, você está contestando a verdade. Certo? A verdade de que Deus existe, a verdade de contrária, entendeu? Mentir é contestar também a verdade. Certo? Então, a exigência de que pratiquemos a verdade é baseada na luz de Deus. Por que eu devo praticar a verdade? Porque Deus é luz. Mentir é, portanto, uma negação dessa verdade. Ou Deus não é luz? Deus não é luz? Não, Deus é luz. Sendo esta uma atitude anticristã. A atitude anticristã é negar a existência de Deus. Negar a existência de Deus. Certo? C.S. Lewis, ele contesta Freud, são dois grandes pensadores, e um certo autor pegou todo o ensinamento de Freud e de Lewis e compôs um livro confrontando as coisas, fazendo um paralelo entre ambos. E C.S. Lewis, Freud fala de que Deus é uma projeção e que a fé é proporcional ao desejo, colocando a fé ligada ao desejo. Se você tem um desejo pequeno de algo, você tem pouca fé. Se você tem um desejo muito grande de algo, você tem muita fé, porque você deseja muito. Então, C.S. Lewis vem e diz, mas a gente não deseja só coisa boa. Então, quando a gente deseja coisa ruim, a gente está tendo o quê? Que tipo de coisa, como você definiria isso? Certo? Aí ele diz, aí Freud diz, Deus não existe, Deus é uma projeção. É uma projeção do desejo. Como é que você projeta o que você não conhece? Por exemplo, uma criança chora com fome. Ela sabe que existe comida? Quem foi que disse a ela que existe comida se ela saiu da barriga há alguns minutos? Como assim? Aí C.S. Lewis vai e diz o seguinte, se nós desejamos algo que não existe nessa vida, é porque existe algo para além dessa vida. Se nós desejamos algo que não se encontra aqui, é porque existe algo para além daqui. Certo? E aí, Salomão, no livro de Eclesiastes, fala que Deus colocou no coração do homem um desejo, um anseio pela eternidade. Significa que nós ansiamos pela eternidade, desejamos a eternidade, e a eternidade não é uma realidade para a gente aqui. Mas Deus colocou no nosso coração e a gente deseja e a gente quer. Então, seguindo nessa conversa, C.S. Lewis fala para Freud, essa negação de Deus é um desejo de que ele não exista. Essa negação de Deus é um desejo de que ele não exista, para que você possa viver a vida dissolutamente, irresponsavelmente, do jeito que você quer.
certo? Então isso é absolutamente carnal, equivocado. Então, pode abrir ali, Fê? As trevas determinam então como alguém anda, certo? Todavia as trevas não podem determinar o curso daqueles que andam em comunhão com Deus. Então, se mantemos comunhão com Deus, andarmos nas trevas, somos mentirosos, não praticamos a verdade. Aí, as trevas, mentira e verdade. As trevas determinam então como alguém anda. Todavia, as trevas não podem determinar o curso daqueles que andam em comunhão com Deus. Certo? Se você anda com Deus, não são as trevas que ditam o que vai acontecer com você. Certo? A gente vai ter sempre comunhão com Deus. Se andarmos na luz de Deus, né, então mantemos comunhão com Deus. Trevas e luz. Agora luz, falamos das trevas. Se andarmos na luz, então sim, mantemos comunhão com Deus, certo? Mantemos comunhão com Deus. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, e a consequência disso é que a vida em comunhão com Deus afeta o nosso relacionamento com todos os seres humanos. Você sabe por que você precisa ter comunhão com Deus? Porque é sua responsabilidade ser uma bênção na vida das pessoas. É sua responsabilidade ser uma bênção na vida das pessoas por onde você anda e tem contato. Certo? Então, você não só tem que ter comunhão com Deus para seu benefício, mas para o benefício da comunidade, do estado, da nação, do país, de onde você estiver, onde você for. Porque uma pessoa que tem comunhão com Deus, ela transporta essa luz de Deus para onde ela vai. Ela transporta esse bem, ela transporta esse amor, ela transporta essa paciência, essa tolerância, esse perdão, sabe? Ela transporta Deus dentro de si, porque uma pessoa que tem comunhão com Deus é templo do Espírito Santo de Deus. Certo? Então, a vida de comunhão com Deus afeta nosso relacionamento. Você precisa ter comunhão com Deus para que seus relacionamentos sejam abençoados. Abençoados. Você precisa ter comunhão com Deus para que a sua relação com as pessoas na igreja, no trabalho, em casa, seja abençoado. Seja abençoado. Certo? Então, a verdadeira comunhão com Deus vem através das pessoas, né? O amor aos irmãos é o produto do amor a Deus. Então, comunhão com os irmãos é a prova da comunhão com Deus. Então, se você afirma que você tem comunhão com Deus, mas você não tem comunhão com seus irmãos, isso é falso. Porque a prova de que você tem comunhão com Deus, a sua comunhão com Deus te lança para a comunhão com os irmãos. A sua comunhão com os irmãos ratifica, confirma a sua comunhão com Deus. Mas se você não deseja estar com os irmãos, se você não deseja estar com a comunidade de Cristo, se você não deseja se relacionar com as pessoas na igreja, naquela simples comunidade ali, certo? Então não é verdade que você tem comunhão com Deus. Você tem comunhão com Deus, mas você acha que basta você, somente você e Deus? Você acha que você está bem? Você acha que não precisa ir à igreja? Você acha que não precisa se reunir com as pessoas de um grupo? Então, se você diz que tem comunhão com Deus, mas essa comunhão, o reflexo dela não é estar junto em comunhão com outros, certo? Essa comunhão, sinto muito te dizer, ela não é verdadeira. Não é verdadeira. Porque se você não ama seu irmão a quem você vê, como é que você ama Deus a quem você não vê? Isso é o próprio João que fala mais adiante nesse livro. Certo? Então, lendo de novo a frase aqui, a verdadeira comunhão com Deus vem através das pessoas.
Deus coloca as pessoas ao nosso redor, Deus coloca as pessoas próximas da gente, para que a gente possa se relacionar e colocar em prática as coisas que aprendemos com Deus. E aí sim, a ação do Espírito Santo completa esse negócio, age e faz para que a gente tenha comunhão real. E essa comunhão entre nós, horizontal, é a prova da nossa comunhão vertical, da nossa comunhão com Deus. O amor dos irmãos é o produto do amor a Deus. Se você ama a Deus, qual é o produto disso? O que o seu amor a Deus produz? Seu amor a Deus não veio sobre você para produzir bens materiais, para produzir sucesso, para produzir, sabe, posses. O amor seu amor a Deus deve produzir comunhão, deve produzir amor, deve produzir intimidade, respeito uns para com os outros, desejo de que cada um cresça, certo? Então, o amor dos irmãos é o produto dessa comunhão com Deus. Comunhão com os irmãos é a prova de que você tem comunhão com Deus. Somos purificados dos nossos pecados. O verbo do presente indica que essa é uma atividade contínua. Somos constantemente purificados, certo? Deus sabe que o pecado não define nossa vida, certo? Nós somos pecadores, mas não é isso que nos define. O que nos define é que nós somos redimidos pelo sangue de Cristo. Então, se nós somos redimidos pelo sangue de Cristo, a gente tem o perdão dos nossos pecados e não é um perdão único, mas é perdoando, é constante, o tempo todo, porque Deus sabe da nossa fragilidade, sabe da nossa luta. Então a gente peca, volta-se para Deus, Ele perdoa e a gente vai seguindo, crescendo, amadurecendo. Então, esta atividade purificadora de Cristo é que mantém a nossa comunhão. Cristo nos purifica e Ele disse o quê? Eis que estou convosco todos os dias. Para quê? Está ali conosco, trabalhando, tratando e a gente pedindo perdão. E se a gente estiver consciente da presença de Deus em nossas vidas, a gente cresce e amadurece, a gente caminha em progressão espiritual, certo? Seria impossível a convivência cristã sem que Cristo estivesse conosco, sem que o Espírito Santo de Deus estivesse conosco. A luz de Deus ilumina os nossos caminhos e abre as possibilidades de restauração no meio da comunidade. Pode haver comunhão entre luz e trevas? Claro que não, né? Mas entre a luz e luz, entre nós, luz, né? A luz de Deus em nós, ela deve ser uma realidade, certo? Então, o que esse texto está dizendo? Inicialmente, quem é Deus? Deus é luz e não há nele trevas. E depois, quem somos nós? Nós somos pecadores, certo? Se tivermos pecado, se andarmos com ele, a gente é mentiroso se andar e não tiver em pecado, e assim por diante. Aí agora o 8 e o 10. Se não temos pecado, de 8 a 10, logo nos enganamos. Se você não tem pecado, você está enganado, porque você tem pecado. Você está em pecado, certo? A verdade não está em nós. Deus, se a gente disser que a gente não tem pecado, a gente está negando a verdade. Quem é a verdade? Deus. Então nós estamos fazendo o quê? Deus mentiroso. É isso que João está dizendo. João está usando essa forma de falar que a nossa negação do pecado não é simplesmente uma negação, não pequei, mas é também uma negação da verdade, certo? Uma negação da verdade. Eu não só estou negando que eu pequei, como estou negando que isso que está escrito aqui é verdade. Então, nós nos enganamos a nós mesmos, a verdade não está em nós, Deus é mentiroso, a sua palavra não está em nós, certo? E aí qual é a consequência disso? Certo? Se eu nego que eu estou em pecado, qual é a consequência disso? Os leitores de João não negavam o pecado, mas sim que o princípio ativo do pecado não tinha poder sobre eles. Certo? Então, o princípio ativo do pecado. Em primeira instância, somos mentirosos e nos enganamos a nós mesmos. Em segunda instância, Deus é mentiroso, tendo em vista que a palavra afirma que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Certo? Da glória de Deus. Então, veja, quem é Deus? É possível ter comunhão com Deus? Quem é Deus? Deus é luz. Quem somos nós? Nós somos pecadores redimidos, precisamos investir nessa comunhão com Deus. Precisamos alimentar essa comunhão com Deus. Certo?
Assim sendo, esta pessoa não é depositária da verdade. Esta pessoa quem? Essa pessoa que nega que é pecador. Que nega que é pecador. Então, ela não pode conter a verdade. E lembremos que Jesus disse que ele é a verdade. Não, então, se eu digo que eu não sou pecador, que eu não estou em pecado, eu estou negando a verdade, estou mentindo, negando a verdade, e eu não posso conter Jesus, eu não posso ser a habitação de Jesus. Eu não posso ser vaso cheio do Espírito Santo, cheio de Deus. Então, por mais que alguém queira negar ou colocar-se acima dos demais, afirmando não ser afetado pelo pecado, a Bíblia nos ensina que o pecado é um agente ativo que desfigura a nossa identidade. Certo? Então, a gente, por mais que negue, por mais que você negue, por mais que você viva como se o pecado não existisse, o pecado está aí. E você precisa cuidar dele. Porque a sua comunhão com Deus é possível, desde que o pecado não seja um impedimento. Que ele seja confessado, que ele seja posto diante de Deus, desde que ele seja reconhecido e que você o reconheça em si próprio. Então, é possível termos comunhão com Deus? É. Nós precisamos ter comunhão com Deus? Sim. Qual é o fruto dessa comunhão com Deus? Amor aos irmãos. Quem é Deus? Deus é luz e não há nele trevas. Deus é santidade e não há nele mácula, mancha. Não há nele erro. Quem somos nós? Somos pecadores. Como vencer o pecado? Confessando o pecado a Deus. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado. E aí Deus nos perdoa. Certo? Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, compreenderemos que Deus é fiel e justo. Deus perdoa os nossos pecados. Estamos no versículo 9. Deus nos purifica de toda injustiça. E, consequentemente, andaremos na luz. Andar na luz não é negar o pecado, mas sim confessá-lo. Né? Aquele que confessa e condena seu próprio pecado, diz Agostinho, já está agindo com Deus. Deus condena os pecados se você também condená-los. Então você está unido com Deus. Frase de Agostinho dizendo que se você já tomou uma postura de confessar seu pecado, você já está em parceria com Deus, você já está andando com Deus. A Bíblia mostra que Deus é fiel à sua própria natureza e às suas promessas. Ele prometeu, perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Jeremias 31, 34. Foi Deus que prometeu isso. Certo? Então, perdoar aqui significa cancelar o débito, né? Sendo purificados por Deus, nós podemos dar curso às nossas vidas, podemos seguir adiante. Estamos livres das amarras do pecado e da culpa que ele traz. Certo? E aí, a gente precisa entender isso. Você precisa de comunhão com Deus, e eu estou, com base nessa reflexão, afirmando que é possível nós termos comunhão com Deus, desde que nós saibamos quem é Deus e quem somos nós. E uma vez que a gente sabe quem é Deus e quem somos nós, devemos tomar as atitudes corretas, porque Deus nos perdoa e nos abençoa. William Barclay afirmou o seguinte: a essência da vida cristã é esta. Primeiro, ter consciência dos nossos pecados. E então, ir a Deus para ser perdoado por Ele. E Ele pode apagar o nosso pecado, o nosso passado. E construir um novo futuro para nós. Sim, é possível ter um relacionamento com Deus. Várias pessoas se debruçaram diante desse assunto, perguntando se era possível que o homem tivesse comunhão com Deus. Isso porque a comunhão é uma coisa levada a sério. A sério, a comunhão com Deus tem que ser uma coisa levada a sério. A comunhão com Deus não é simplesmente um desencargo de consciência indo à igreja. Você vai à igreja, essa semana eu fui à igreja, desencargo de consciência, e aí pronto, você acha que tem comunhão com Deus. Essa semana eu fui quarta-feira na igreja, eu fui quinta, eu fui, sei lá, sexta, e aí você faz isso
porque você já não fez há muito tempo, e aí você já está com a consciência pesada porque você não está compartilhando, comparecendo, né, não está marcando presença, e aí aí você vai para a igreja, como dizem, cargo de consciência. A comunhão com Deus não pode ser tratada como se fosse isso. A comunhão com Deus é algo sério e algo extremamente necessário nos nossos dias. Sempre foi, mas eu preciso despertar vocês para investir na comunhão com Deus, afirmando que é possível ter comunhão com Deus, desde que você saiba quem é Deus e quem você é, e você vai de forma simples confessar seus pecados a Deus e investir nessa comunhão, e não simplesmente substituir essa ação que é você que deve ter com uma reunião ou com qualquer outro evento que você diz, hoje eu fui na igreja. As pessoas falam assim, hoje eu fui na igreja, como se isso fosse um grandíssimo investimento na sua comunhão com Deus, na sua relacionamento com Deus, na sua intimidade com Deus. Se ir à igreja significa a consequência de uma vida de gratidão, de uma vida de reconhecimento de Deus, do seu amor, da sua graça, da sua adoração, de que se ir na igreja significa que você está conhecendo Deus e por isso você está indo, por isso você está se reunindo, por isso você está... Então isso de fato é comunhão com Deus, é alimentar um relacionamento com Deus. Mas se a igreja está sendo um peso na sua vida, se as reuniões são um peso na sua vida, se conectar aqui nessa live atrapalha sua rotina, sua agenda, e você está doido que acabe para poder você voltar lá para sua agenda, para seus negócios, você está desprezando uma coisa das mais importantes, ou desculpe, a mais importante da vida, que é alimentar o seu relacionamento com Deus. E você precisa alimentar o seu relacionamento com Deus. Novamente, lendo o que William Barclay falou, a essência da vida cristã é esta. Primeiro, ter consciência dos nossos pecados. E então ir a Deus para ser perdoado por Ele. E Ele pode apagar o nosso passado e construir um novo futuro para nós. Sim, é possível ter um relacionamento com Deus. E esse relacionamento não é qualquer coisa, mas é de fato uma amizade com o ser superior, supremo, Deus, Criador de todas as coisas, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Invista na sua amizade, no seu relacionamento com Deus. Invista e cuide disso, pois isso é a essência da vida cristã. Consciência de quem você é, consciência de quem Deus é e atitude que reflete essa gratidão a Deus. E o produto da comunhão com Deus é a comunhão com os irmãos. O produto do amor a Deus é o amor aos irmãos. O produto da fé é serviço. O produto, né, de andar com Deus é andar com os irmãos, ajudar, servir, compartilhar. Deus te abençoe e desperte você para uma vida real de comunhão com Deus. Amém? Vamos orar? Deus tem misericórdia de nossas vidas em nome de Jesus. Nos ajude a andar na Tua presença e ter comunhão com o Senhor. Nos ajude a enxergar quem o Senhor é e quem somos nós. E nos ajude a termos sensibilidade, discernimento e ter consciência do nosso pecado. Nos dê, Pai, consciência do nosso pecado em nome de Jesus, para que possamos ir a Ti, pedir perdão, ter comunhão e assim andar na Tua presença, amando os irmãos, servindo e adorando o Senhor. Deus, dá a todos os irmãos da igreja consciência do seu pecado. Te peço ainda mais, Deus, que dê a todos os cristãos que se dizem cristãos nesse país consciência do pecado em nome de Jesus.
E indo além, Pai, eu te peço que dê a todos os políticos desse país consciência do que é pecado, de seus pecados, de suas falhas, e que eles se voltem para Ti, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela Tua presença em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, que bom que você esteve aqui com a gente. Vamos seguir em frente e vamos sempre, 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 sempre buscar a Deus e ter intimidade e comunhão com Deus. E que o produto dessa comunhão com Deus, desse amor a Deus, seja amor ao próximo, amor aos nossos irmãos. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu navegarei no oceano do Espírito, ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, que come em Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu adorarei. Vamos orar. Nossas mensagens estão lá no YouTube. Então, já já esta mensagem também estará lá e você pode compartilhar, convidar pessoas para assistir, convidar pessoas para se inscrever no nosso canal, né? Aperta o sininho lá para receber as notificações. Quando tiver vídeo novo, você vai saber. E então, a gente vai compartilhando, assistindo junto e levando a mensagem do Evangelho de Cristo mais adiante, tá bom? Deus abençoe e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, o consolo e a comunhão do Espírito Santo de Deus repouse sobre todos vós, sobre todo o povo de Deus em todos os cantos da terra, sobre esse Brasil necessitado da verdade do Senhor, hoje e para todos sempre. Amém.
Dê um abraço em quem está do lado. Desejo uma boa semana.